meio constipador isso. Um domingo está lotado, outro domingo. Mas é que os irmãos, eles me avisaram que não viriam, que estão resfriados. Foram para a praia. Ah? Não estão resfriados, foram para a praia. Foram para a praia mesmo, estão nas águas do mar. E é engraçado, eu estava ali pensando assim, a irmã Lourdes, a irmã Júlia, ela tem horror de chegar aqui e tá vazio, né? Ela depois me pergunta, mas por quê? Cadê o povo? Eu falo, não sei onde está toda a gente, mas hoje eu sei, estão em casa e alguns estão até enfermos e nós vamos orar por eles. Amém. Amém? Nós estamos aqui, graças a Deus, saudáveis. Você também, irmã Lourdes, saudável, cheia de saúde de Cristo. Ele já liberou sobre você a unção nessa manhã. E a palavra diz também que enquanto nós louvamos, somos libertos. Amém. O louvor liberta. Então, louvar ao Senhor traz liberdade. Amém? E fecha seus olhos. Senhor, nós oramos que a Tua graça se manifeste mais ainda em nosso meio nesse dia. E que haja glória refletindo no nosso meio e nas nossas vidas. Que o Espírito Santo tenha liberdade de falar ao nosso coração, de trazer revelação clara ao nosso coração nessa manhã. E que a Tua palavra vai gerando maturidade em nós. Porque nós queremos crescer. Nós queremos crescer à imagem, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos crescer em maturidade no nosso caráter, na nossa integridade, na nossa vida diária. Nós queremos crescer e sabemos que crescemos através da revelação em Tua palavra. Por isso, dê-nos revelação em Tua palavra nesta manhã. E que cada um dos Teus filhos aqui saiam deste lugar apaixonados por Jesus. Porque a Tua palavra, ela nos leva a essa paixão por Jesus Cristo. Amém. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui no Teu nome. E nós oramos por todos aqueles que não puderam estar aqui. Por aqueles que estão enfermos, nós repreendemos a enfermidade na autoridade do nome de Jesus e nós os abençoamos com cura. Haja cura sobre cada um. Que o Espírito de poder do Senhor libere agora cura sobre cada um deles. Cada família que não pôde estar nessa manhã porque estão resfriadas, nós repreendemos esses resfriados e liberamos cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É interessante, tem já há quase um mês que eu estou meditando numa palavra para ministrá-la aqui. Mas de repente, essa madrugada, enquanto orava, ontem quando meditava nela, eu cheguei a chorar por causa da presença de Deus naquela palavra que eu iria ministrar. Mas de repente, hoje de madrugada, eu fui meditar novamente, ela fugiu do meu coração. Eu falei, Senhor amado, o que está acontecendo? O que foi isso? Não sei o que é. Eu creio que Deus já sabia quem estaria aqui e não era aquela palavra para ser ministrada ao seu coração nessa manhã. Então eu quero falar de algo e preciso da graça do Senhor para ministrar. Eu quero falar de as águas de cima. E quero que você fique bem atento a essa palavra. Sabe, eu creio que é a palavra de Deus para nós hoje. Amém. A palavra diz lá em Josué 3:1, ainda há muita terra para ser conquistada. E eu declaro que há muita terra, inclusive no nosso coração, no meu e no seu coração, no meio da nossa família, ainda há muita coisa a ser conquistada. Aleluia. Então o Senhor quer te revelar os segredos para você tomar posse da sua herança em Cristo Jesus.
E nós sabemos que saúde física, saúde emocional é herança de Cristo para nós. Por quê? Porque a palavra diz que Ele levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Aleluia! E nos deu saúde. Então, quero compartilhar com você uma palavra específica que Deus falou hoje no meu coração, agora mesmo ali, que está em Josué 13:1. Josué 13:1 diz assim: ainda há muita terra para ser conquistada. Ora, Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Então ainda há muita terra para ser conquistada. Amém? Então, nós não devemos nos acomodar com o nosso nível espiritual. Nós não podemos nos acomodar com as pequenas experiências que temos tido no nosso dia a dia. Ainda há partes muito grandes da herança que nós devemos tomar posse. Amém? Amém. Existe necessidade? Existe. Mas o Senhor já nos deu herança. Nós tivemos uma experiência na terça-feira. Nós levamos alguns juvenis nossos, crianças, a um encontro com Deus. E foi tão interessante. Amém. Ouvi-los depois. Um perguntou para o outro, eles mesmos, entre eles, um perguntou para o outro. O Henrique perguntou para o João assim: João, você gostou? O João virou para ele e falou: não. Eu olhei olhando. Não. Amei. Eu falei: uau, que louco. Amei. Hoje, a Alessandra testemunhou aqui que ela falou algo para o filhote dela e ele falou assim: não, mãe, eu não sou mais esse menino, eu não faço mais essas coisas. Eu hoje estou noutra dimensão. Mas mal sabe eles que ainda há muita herança para ser conquistada. Ainda há muita herança. Então nós não devemos nos acomodar. Não acomodem. E é tão interessante a experiência que nós vamos estar estudando aqui agora. Então não devemos nos acomodar com aquilo que já experimentamos, porque ainda há uma parte muito grande da herança que devemos tomar posse. Eu tenho 43 anos de cristã. Eu fui intensa desde que nasci de novo. Eu nasci em Cristo e fui intensa. Eu já comecei a ir com as mulheres da igreja a fazer visita, a expulsar demônio, a orar por cura. Foi uma loucura. Eu entrei nisso assim de cabeça. Foi um novo nascimento, uma experiência profunda. Só que à medida que os anos passam, o Senhor vai me levando a novas conquistas. Eu tenho convicção que ainda há muita coisa que eu ainda não alcancei, mas vou alcançar, amém? Isso é para todos nós. Então, você já entendeu que o Evangelho da Graça já teve revelação sobre o dom da justiça. A palavra fala em Romanos 5:5 que nós somos justificados em Cristo Jesus. Uau! Isso é tão forte. É o mesmo que dizer que você está inocente. Você foi inocentado diante do juiz dos juízes. Oh, isso é forte. Isso é muito bom. Sabe? Mas ainda há uma parte muito grande da herança a ser conquistada. Não basta saber que você é justo em Cristo Jesus. Você tem que viver como justo em Cristo Jesus. Amém? E há também muitas bênçãos para possuir. Gostaria de usar aqui 2 situações no livro de Josué para ilustrar essa verdade e nos enchermos de fé. Amém? Eu falo muito de fé, porque a fé, ela conquistou meu coração. Eu sei que a fé honra a Deus e Deus honra a fé.
Amém? Guarda isso no seu coração. A fé honra tanto a Deus que Jesus, a maioria das curas que ele fez, a palavra diz que quem aproximou-se para ser curado o adorou com o pedido que fizeram a ele para serem curados. Olha que coisa! Foi uma adoração, não foi só um Senhor me cura, não. Ele, Senhor me cura. Eles liberaram uma fé tão grande nesse pedido, né? Mas as escrituras declaram aqui, nós vamos ver as águas superiores e as águas inferiores. A escritura declara que Caleb, aos 85 anos, quer dizer, avançado em dias, Josué 14, verso 11. Olha só, Josué, quando o povo estava atravessando, saiu do Egito, ele tinha 40 anos. Cheio de vigor. É um jovem de 40 anos. Ele foi um dos espias na terra, não é? E foi um dos espias que creu que eles poderiam conquistar aquela terra. E aí diz assim: estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou como espia, né? Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Uau! Eu olho para mim, né, e falo, uau, eu creio que eu também estou assim, avançada em dias, mas na força da minha conversão, aos 20 e tal anos. Falei, uau, porque pelo menos dentro de mim, o meu espírito, né, a minha mente envelhece. Também Paulo diz que mesmo que o nosso corpo terreno, ele se esmurece, né? Ele vai se perecendo, o nosso homem espiritual vai crescendo. Amém? Então, depois de 40 anos andando no deserto, a sua força não havia diminuído. Isso é uma declaração dele. Tanto que ele pediu a Josué que o Monte Hebron fosse sua propriedade aos 85 anos. Ele já tinha pedido isso para Caleb, que ele queria o Monte Horebe. E Moisés já tinha prometido aquilo para ele. Passou-se 40 anos no deserto, com uma igreja difícil, né? Irmão Valtero, uma igreja difícil, uma igreja de milhares, porque saíram milhares de pessoas do Egito. E, no entanto, ele estava cheio de vigor, cheio de fé, pronto para entrar e tomar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, o monte que era dele, a ponto de ter coragem e ousadia para falar, isso não vai ficar na mão do inimigo, é meu, Deus me deu. Muitas vezes você tem alguma coisa sua que está na mão do inimigo, faça como Caleb, isso não pertence ao inimigo, meu marido não pertence ao inimigo, minha esposa não pertence ao inimigo, eu tomo essa herança porque é minha, Deus me deu. Amém? Meus filhos não pertencem ao inimigo, eu tomo meu filho das mãos do inimigo porque pertence ao Senhor. Hoje o irmão Walter estava me mostrando uma fotografia aqui agora mesmo da Érica pregando no impacto, no encontro de juvenis no Brasil. Eu falei, uau, porque eu sei o preço de oração que eles pagam pelos filhos, e falam, não permito que o inimigo toque, não permito que os tire do caminho. Amém, queridos? Você que é pai, você que é mãe, declare isso sobre a sua casa, e o inimigo vai bater em retirada. Amém. Essa história é uma história maravilhosa e serve como tipo da conquista da nossa herança hoje. Cada evento na Bíblia tem um significado, e esse significado é um tipo para nós hoje. Amém? Lá em 1 Coríntios 10, 11, a palavra diz assim: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para
fim de servir e de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Amém? Então, a palavra exemplo tem um significado bem forte e é também um tipo em português. O tipo é uma referência, tanto a uma pessoa ou a coisas. Prefigura uma outra pessoa ou coisas que viria a se cumprir no Novo Testamento. Isso é um tipo, que nós chamamos de um tipo. Portanto, todas as coisas, queridos, no Antigo Testamento foram escritas para a nossa admoestação. Amém? Quando você for ler a Bíblia e pegar no Velho Testamento, vai parecer que você não entende nada ou que aquilo não tem um significado para hoje. Mas se você ver Jesus lá, você vai ver o significado e o ensino para o crescimento. Amém? Amém. Aleluia. Então, em outras palavras, cada história e cada evento que acontece são tipos que simbolizam os tempos em que vivemos. Além disso, o nome de cada pessoa, cidade, montanhas, rio, vale, tem um significado para nós hoje. Amém? E muitos desses tipos representam lições, ensinamentos, correções de áreas da nossa vida que Deus quer tratar, trabalhar para nos ajudar a entrar na posse da nossa herança. Nós não vamos entrar na posse da herança de qualquer jeito. O Senhor vai trabalhar no nosso coração. Ele vai nos ensinar a ser como Cristo é. Amém? Porque Cristo, Ele tanto é o modelo, quanto Ele é o padrão de Deus para nós. Quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos a imagem e semelhança nossa. Uau! O homem perdeu isso. Mas depois Cristo, na cruz do Calvário, Ele nos trouxe esse direito de sermos restaurados, transformados a essa imagem e semelhança dele mesmo. Amém? Eu quero ser confundida com Cristo em minhas atitudes, no meu caráter, na minha vida de integridade, na minha vida espiritual, na minha paixão por Deus, papai. Eu quero isso. Para mim e para você, eu quero isso. Amém? E um exemplo de como os significados dos nomes são importantes, e também das histórias do Antigo Testamento são importantes, são relevantes para nós hoje, pode ser visto nessa história de Caleb com a sua filha Aquisa. Nome bonito, né? Aquisa. Então, a palavra diz aí, vamos ler em Josué 15, verso 16 a 19. A palavra diz assim: derrotar, isso Caleb falando, disse Caleb, a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Devia ser uma jovem lindíssima, para ele oferecer como prenda de uma guerra, da pessoa correr risco de morte, devia ser alguém muito especial. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Axa por filho. Quer dizer, o sobrinho dele foi lá. A palavra não fala que ele foi acompanhado, fala que ele foi lá e tomou. Uau! Tomou aquele lugar. Ele estava vendo o quê? O prêmio. O prêmio devia ser muito bom, né, Tom? O prêmio devia. E aí, ele é filho do irmão de Caleb, e esse Caleb ele cumpriu a sua palavra, e ele lhe deu a Axa. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ela queria herança. Naquele tempo, mulheres não tinham herança, só os homens. Mas ela virou para o seu marido e falou: vamos até o meu pai, vamos pedir um campo para o meu pai. Bom, e essa, quando se foi, Otoniel insistiu
insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha que coisa. Caleb prometeu que aquele que derrotasse Kiriat-Safer e a tomasse, ele daria a sua filha Axa por mulher. O nome Kiriat-Safer significa literalmente cidade do livro. Olha o significado dos nomes. A cidade é cidade de Sefer, é livro. Mas no verso 17 nós lemos que Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade e então Caleb lhe deu a filha Axa por mulher. O nome Otoniel significa leão de Deus. Uau! O nome Axa significa tornozeleira. E sempre que falamos em tornozelo ou pé, nos referimos a possuir a terra, tomar posse da herança. Pois Deus disse a Josué 1:3, que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Agora veja aqui uma coisa, há uma mensagem profética nesses nomes. Otoniel significa leão de Deus. E vemos lá em Apocalipse 5, a partir do verso 1, olha só a figura do Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, que toma o livro, tendo-o conquistado. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Isso é João falando, quando ele teve a visão de Apocalipse. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, um entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, fala de autoridade, chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso aí é outra pregação, amém? Mas a palavra fala que ele, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que toma o livro, tendo-o conquistado, na cruz ele já tinha conquistado a autoridade para abrir, que é digno de desatar os... A pergunta era: quem é digno? Certo? Aí nós vimos aqui, está escrito que somente o Senhor Jesus foi aquele que poderia tomar o livro, e somente ali a Bíblia o descreve como leão da tribo de Judá. E nós vemos que Otoniel, qual é o significado dele? Do nome dele? Leão de Deus. Então conquistou Kiriat-Sefer, a cidade do livro. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Caleb mais tarde chamou essa cidade de Debir. Daí Kiriat-Sefer tornou-se Debir, que significa oráculos de Deus, ou seja, a palavra viva. Olha que coisa rica. Nós vemos isso em Josué 15:15. Isso significa que aquele que conquistar
a cidade do livro, a palavra escrita, terá a palavra viva de Deus. Oportuno e relevante. Só então você poderá falar como se estivesse anunciando os oráculos de Deus. Literalmente, a cidade do livro tornou-se os oráculos de Deus. A palavra de Deus proferida, liberada, para curar, para sarar, para libertar, para manifestar glória na terra, para salvar. Aleluia. Então a palavra de Deus declarada. Mas não há palavra falada a menos que gastemos tempo com a Bíblia. Como é que eu e você vamos liberar, vamos declarar a palavra se nós não gastarmos tempo com a própria palavra? Não é verdade? Você sabe, nossos filhos são influenciados por nossa fé. Eu falo de nossos porque eu tenho filhos espirituais. Seu filho, saiba disso, guarda isso com você. Seu filho é influenciado pela sua fé. E nós sabemos que Caleb, ele era um homem de fé forte. E é maravilhoso ver que Axa se casou com um homem de fé, Otoniel, que também era seu primo. É interessante, Axa, ela nasceu durante a peregrinação, ela nasceu no deserto. E agora ela era uma mulher casada. Mas você pode imaginar junto comigo, quando ela era pequena e viajava pelo deserto com seu pai. À noite eles sentavam ao redor da fogueira, do acampamento. E Caleb, com a sua fé, ele falava sobre a terra que era muito boa e que era herança de Deus para eles. O que ele estava ali conversando? Ali, sei lá, fazendo cogumelos, não, marshmallows na fogueira, né? Colocando marshmallow na fogueira. E ali, ao redor, ele falava assim: nós temos uma herança. E ele contava a história. Aliás, era uma ordem do Senhor que era para contar a história. Ele contava a história de como eles sofreram no Egito e como Deus nos libertara do Egito. A Luísa hoje me testemunhou que está evangelizando uma garota, uma amiga dela. E nesse evangelizando, essa amiga, ela começou lá, foi ver um filme de Gênesis e Êxodo. Ela mostrou para a menina a criação, porque a menina disse que não crê em nada. Mostrou a criação, mas depois mostrou a libertação. E a menina falou: olha, desculpa amiga, mas eu tenho muita dificuldade em crer nessas pragas do Egito. Eu não creio. Eu tenho muita dificuldade. É verdade, muita gente tem dificuldade em crer nisso. Mas é real. Aconteceu. E fica uma lição para nós hoje. Uma lição de fé. Deus abençoe, queridos. Fica uma lição de fé. Não esqueça da sua herança. Você tem cura em Cristo Jesus. Aleluia. Eles têm um compromisso e precisam ir embora. Então, Caleb ali, com a sua filha, ao redor da fogueira, ele contava inclusive do cacho de uva que precisou de homem de um lado, homem do outro para carregar. Ele foi contando as bênçãos. E isso foi enchendo o coração de Axa de desejar a herança. Ela também queria, e ela queria coisas grandes. É aonde eu quero chegar com você. Aleluia. Imagina que Axa, ela ficava olhando quando seu pai falava da terra que o Senhor tinha preparado para eles. E dessa maneira, Caleb estava nutrindo em Axa o amor por sua herança. Quando você fala da herança que nós temos em Cristo Jesus com seus filhos, você vai nutrir no coração deles o amor pela herança, o amor pela palavra. Amém? E provavelmente ao redor
redor ali do fogo estava também o primo. Estavam todos por perto. Ele devia namorar a Axa desde pequenininha, né? Devia olhar para ela e falar, um dia eu vou casar com essa menina aí. Nossa, bem provável. Tanto que quando Caleb liberou a palavra que quem conquistasse, ele foi o primeiro a sair correndo, ir lá e conquistar para ficar com ela, para receber a prenda. Não? Estava também esse primo que se casaria com ela mais tarde, o leão de Deus. Significado de nome fantástico. O significado do meu é luz. Luz brilha, né? Eu tenho que brilhar, e brilhar mais. Porque luz, e interessante, a minha mãe não conhecia a palavra. Ela teve 4 filhos: Luiz, Sueli, Elenita e Lúcia. Todos têm o mesmo significado. Todos significam luz. Todos estão em Cristo hoje. Graças a Deus. Então, é muito importante que você compartilhe a palavra de Deus com os seus filhos. Mas não é assim. Sente-se aqui porque tenho que lhes falar sobre a Bíblia. Não é assim. Não compartilhe a palavra com eles naturalmente enquanto você... Aliás, não é assim. Compartilhe a palavra com eles naturalmente. Enquanto você caminha com eles, enquanto você brinca com eles, no momento das refeições, viva a palavra, e ao viver a palavra, você vai estar liberando a palavra no seu dia a dia com seus filhos. E eles vão crescendo e vendo o testemunho dos pais em viver a palavra. Então, compartilha assim, momento das refeições. Você sempre pode compartilhar a palavra de Deus de uma maneira simples, para despertar o interesse deles. Despertar neles o amor pela palavra de Deus. Amém? Podemos imaginar que Axa, ela regalando os olhos, imaginando como seria bom ter aqueles enormes cachos de uva em suas mãos e possuí-los. O pai lhe disse que ele mesmo havia cortado aquelas uvas, porque esteve na terra prometida e viu as belas árvores, as montanhas. E talvez ele disse, sabe de uma coisa? Essa é a nossa herança. E é para lá que nós vamos. Não ficaremos satisfeitos até tomarmos posse de toda a nossa herança. Assim somos nós hoje em Cristo. Nós temos herança em Cristo que a gente ainda nem conhece por revelação. Isso despertou no coração de Axa o desejo de possuir aquele lugar descrito por seu pai. Da mesma forma, os nossos filhos crescerão com desejo pelas coisas de Deus Pai e saberão que a sua herança se encontra em sua palavra. Amém? Amém? Ou não amém? Amém? Então nós chegamos ao ponto em que Caleb deu a Axa a terra do sul de Israel. Está Josué 15, verso 19. A expressão terra seca é literalmente terra do Negueb, isto é, terra do sul de Israel. Sobre o Negueb, Salmo 126 fala algo fantástico, mas é outra pregação, fica para outro dia. Seu pai lhe deu essa terra do sul como herança, mas a terra do sul de Israel é bastante árida e seca. Embora na Bíblia lemos que muitas e grandes coisas aconteceram lá. É uma terra histórica, rica, mas árida. Coisa interessante, né? Quando Deus está no negócio. Parece que está tudo em sequidão. Mas a riqueza, mesmo em terra árida. E Axa possuía essa terra do sul, mas precisava de água. Então ela pediu ao pai que ele desse também nascentes de água. Que
Que Deus nos dê filhos corajosos em sua fé, amém? Amém. Fortes e ousados em pedir a Deus. Assim como o Tonel, que foi corajoso em lutar, e Axa, a filha de Caleb, que foi ousada em pedir. O que você tem pedido para Deus? Deus é muito grande, querido. Você pode pedir coisas grandes, mas peça em fé. Não peça com dúvida. Não seja apenas esperança. Toma posse. Amém? Amém. Então ela pediu ao Pai sem medo. Não tenha medo de chegar diante do Senhor, porque Jesus já liberou o caminho pelo seu sangue derramado. O véu foi rasgado. Nós temos acesso à sala do trono para conversar com Deus, para pedir. Peça. Então ela pediu sem medo. Ela não pensou: meu pai já me deu uma terra, a terra do sul, acho que seria pedir demais para ele me dar também outras terras, onde há fonte de água. Não. Ela chegou com ousadia. Ela não ficou pensando: será que eu vou estar aproveitando do meu pai, pedindo demais? Igual muita gente que às vezes fala assim: eu só tenho a agradecer, nada a pedir. Peça muito, queridos, e peça sempre. Amém? Agradeça, sim. Tenha um coração agradecido por tudo aquilo que Deus já tem feito e te dado. A peça, agradece e peça mais. Sabe? Filhos de Deus. Opa, tive um probleminha aqui. Amém. Filhos de Deus, se vocês receberam o espírito de filiação, honre a Deus. Quando pedirem, peça grande. Amém? Você recebeu o espírito de filiação? É filho? Quantos filhos nós temos aqui? Amém. A palavra diz que somos filhos amados. Então aprenda a pedir o teu Pai para suprir tudo aquilo que você precisa, e que não seja só suprimento. A vontade de Deus é que sobeja, é que transborde. Amém? Então não peça pequeno, porque quando você pede pequeno, você não honra a Deus. Que coisa séria. Então a fé honra e agrada a Deus. Deus se agrada da fé. E Deus honra a fé, sabia? Quando você chega nele com fé em todas as áreas, para ser curado, para ser abençoado financeiramente, você agrada o coração de Deus. Axa pediu ao seu pai, e você sabe o que ele deu a ela? Caleb superou o pedido de Axa. Ele foi além, dando-lhe as nascentes superiores e as nascentes inferiores. Essas eram as nascentes que brotavam das montanhas e as nascentes que brotavam também dos vales. Ela recebeu por herança. E nós sabemos que as fontes são uma figura do Espírito Santo. Oh. As fontes superiores referem-se ao Espírito que vem sobre você. Quando você pede: Senhor, me batiza com teu Espírito, me enche com teu Espírito. Isso aponta para a unção que vem sobre você, para uma determinada tarefa. Assim como veio sobre Sansão e Gideão, que é outra pregação. O Espírito Santo desceu sobre eles em um determinado momento, para uma determinada obra. E eles tiveram vitória. Diga vitória. Vitória. Aleluia. Aleluia. A palavra diz em Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito. Isso fala de Sansão diante de um leão bravo, furioso. E ele dependeu do Senhor. O Senhor liberou do Espírito dele. E ele rasgou. Uau! Como quem rasga um cabrito. Sem nada ter na mão.
Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, ele deu a saber isso. Muito bem, tomou posse daquilo que ele tinha em Cristo, no Senhor Jesus. Amém? Prosperar é uma palavra tremenda para a vida dos filhos de Deus. Lá em Salmo 1, verso 3, diz assim: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos ver o Salmo 1, do verso 1. Vamos ver o verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor. E na sua palavra, na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Quer ser bem sucedido? Amém. Cultiva a palavra de Deus no seu coração. Amém. Meditar nela de dia e de noite. Não é que você vai ficar sentado com a Bíblia o dia inteiro e a noite inteira. Não, carrega a palavra no seu coração. Nem que seja o Salmo 123. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes você está numa situação difícil, você declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará ousadia para tratar esse assunto que eu preciso tratar. Não me faltará unção, não me faltará graça. E você vai declarando a palavra que você já conhece. Não se preocupe com aquela que você ainda não conhece. Você vai buscar conhecer, mas procura viver aquela que você já conhece. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, a palavra prosperar é a mesma palavra usada quando o Espírito Santo vem sobre nós. Geralmente o Espírito Santo vem sobre nós. É para pregar, para compartilhar a palavra. Ele vem para te capacitar para orar e liberar o dom de cura, unção para cura, para libertação. Amém? Eu sempre peço: o Espírito Santo venha sobre mim enquanto eu prego, para que eu possa dar uma palavra viva ao seu coração, para que ele fale tanto comigo quanto com você. Quando a unção vem sobre você, palavras que você nunca percebeu que tinha dentro de você, elas vão vir à tona. Você de repente vai falar coisas que você fala: uau, como é que eu estou falando sobre isso? É o Espírito Santo, é a unção. Você começa a usar ilustrações que nunca tinha pensado antes. E sabe por quê? Porque nesse momento você não está mais operando na sua força natural, mas o Espírito Santo está ungindo você e lhe dando as palavras. Você não premeditou dizer certas coisas, mas elas saem, porque seu Pai lhe dá as palavras para dizer naquele exato momento. Amém? Lucas 12, 12. E ninguém pode desistir ou resistir à sabedoria e ao Espírito com que você fala, pois agora mananciais de águas fluem de você. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Aleluia. Atos 6, 10. A palavra diz assim. Atos 6. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Perdão. Atos 6. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Não tinha como resistir ao apóstolo Paulo naquilo que ele falava.
porque ele falava cheio do Espírito Santo. Portanto, o Pai deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As fontes superiores falam da unção do Espírito, que vem sobre nós para realizar uma determinada tarefa. As fontes de baixo, as inferiores, nos falam da habitação permanente do Espírito Santo em nosso coração. Aleluia! Oh, aleluia! A unção para o trabalho vem e vai, mas a habitação é permanente. Amém, queridos? Amém. Aleluia! Essa unção te guia todos os dias em suas decisões diárias. É a unção interior que permanece para sempre. Nós temos o Espírito residindo. Às vezes nem é suficiente para o ministério. Quando se trata do ministério, você precisa pedir a Deus a unção que vem sobre você. Por essa unção, você vai trabalhar na força, na sabedoria e na graça de Deus. Amém? Porque quando Ele reside em nós, glória a Deus por isso. E é isso que vai te levar a pedir que Ele flua. Porque quando Ele reside em todos os crentes, mas nem todos vivem aí a gerar filhos para Deus. Porque não tem consciência de que essa unção pode fluir quando você fala a palavra. Amém? Então, águas superiores e águas inferiores. Então, peça a Deus as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Eu vou encerrar aqui. E nós vamos ministrar mais um cântico ao Senhor. E eu sei que cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, foi Deus quem os trouxe. E eu sei que você deve ter necessidades que você precisa ver se tornar uma realidade. Como aconteceu na vida deste leão de Deus, Otoniel, e na vida de Atsa. Você deve ter coisas para pedir para Deus. E eu queria que você ficasse de pé.